Existem pessoas que estão melancólicas, entristecidas, aborrecidas, vivem de uma tensão nervosa que não consegue explicar de onde veio. E eu quero lhe perguntar, será se isso não é de mágoas? Não é de ressentimento? Será se não falta amor no teu coração? Será se não existe alguma coisa que precisa ser mudada ou trabalhada? Pense nisso. Hoje, nesta lição, vamos falar sobre perdão, sobre perdoar. Muitas pessoas passam no nosso caminho e muitas trazem alegrias e felicidades. Outras trazem aborrecimentos e tribulações. Nessa hora, precisamos entender que o perdão é o melhor caminho e é o melhor remédio. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar esse link aqui embaixo e a ser uma bênção entre nós. Vem comigo aprender a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, você é uma bênção. Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Que alegria e satisfação estar aqui novamente com você. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço que você coloque o seu dedo aqui nesse onde aparece assim, inscreva-se, e você coloque o seu dedo aí e dê um joinha. Sem dúvida alguma, vai ser uma bênção na sua vida esta aula. Também vamos falar sobre a lição número 7. A lição 7, que ela tem como tema: perdoamos porque fomos perdoados. Perdoamos, na verdade, o perdão, ele é uma bênção de Deus. E também vamos para o textuário, e o textuário diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A verdade prática diz: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. E também o tema desta lição fala sobre perdão, e é importante que ele tenha, na verdade, um objetivo geral. E diz assim: sublinhar a importância do perdão, tendo como referência o fato de termos sido perdoados por Deus. Também é dividido em 3 pontos. O primeiro, interpretar a parábola do credor incompreensivo. Ilustrar o segundo, o grande favor que recebemos de Deus. E terceiro, sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar, porque fomos perdoados. Eu quero aqui ler uma fala de um grande pensador cristão, onde ele dizia assim: todo homem deve ter um cemitério do tamanho ou de tamanho justo, onde possa enterrar as falhas dos amigos. Importante pensar sobre isso, né? Falar de perdão mexe com a gente, porque é algo que temos que ter todos os dias. É importante também a gente fazer e ter esse exercício da prática do perdão, porque sempre vai ter pessoas que nos ofenderão, sempre vai ter pessoas que realmente vai nos entristecer. E para isso, nós precisamos viver uma vida de perdão. E o que é, por exemplo, perdoar? Perdoar é esquecer uma dívida. É dizer assim: a partir de hoje, você não me deve mais. Perdão é algo profundo que mexe conosco.
importante também dizer para você que o que existem de pessoas com doenças, com mágoas, com ressentimentos, com tantas coisas que não era para estar aí nesse coração tão abençoado, tão bonito, né, que Deus lhe deu, não era para ter albergado essas coisas, guardado essas coisas dentro de si. Pelo contrário, era para ter, na verdade, uma amplitude de perdão. Aqui vale ressaltar também que este tópico, o primeiro tópico, fala sobre interpretando a parábola do credor incompreensivo. Este primeiro tópico ele tem 4 subtópicos. O primeiro fala sobre a nova vida no reino de Deus. O segundo fala sobre o perdão ilimitado. O terceiro fala sobre uma dívida impagável. E o quarto fala sobre a recusa em perdoar. A recusa em perdoar. É importante falar aos irmãos que este texto ele nos fala sobre dívidas, né? E dívida é algo que mexe conosco. Quem não deve? Todos nós temos uma dívida, temos um débito, temos alguma coisa assim para pagar, alguma duplicata para quitar, algum cheque para cobrir. Todos nós temos uma dívida. Todos nós temos débitos. Esta parábola que Jesus contou, ele ilustra algo importante para a gente tomar conhecimento. Primeiro, Jesus, ao contar esta parábola, ele começa da seguinte forma, dizendo que Jesus lhe disse da seguinte forma, ele diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. A palavra de Deus, ela nos afirma que este rei, ele tinha vários servos, um reino próspero, um reino cheio de amigos achegados do rei, servos achegados do rei, tinha oficiais achegados do rei, mas o rei, ele era justo. Então, certa feita, o que acontece e o que aconteceu? Jesus, contando a parábola, ele fala algo importante sobre a conduta que deve ter as pessoas que fazem parte deste reino. E uma dessas características de conduta, ele coloca uma ilustração de um homem que tinha uma dívida impagável, dívida monstruosa, absurda, né? E na parábola do Senhor Jesus, ele narra da seguinte forma: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Imagine quantidade de dinheiro hoje que isso representa, né? Se isso for comparado ao dólar, seria em torno de 10 milhões de dólares. Se isso for comparado à libra esterlina, poderia ser 50 milhões de libras. Comparado ao euro, seria em torno de 40 milhões. Comparado em real, seria uns 30 milhões mais. Ou seja, a dívida era alta. E aí, o que isso quer dizer? No versículo 25 diz assim: e não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Olha, era um fato que tinha acontecido. Este homem começou a acumular débitos, a acumular dívidas, assim como tem pessoas que vivem nas mãos de agiotas, de pessoas que emprestam dinheiro a juros, e naquela época era tradição, né, era costume, melhor falando, era habitual, os oficiais do rei, eles
inclusive nas grandes monarquias, como Roma e outras, os oficiais do rei, eles tinham um crédito com o rei em negociar as moedas do reino. Em determinado momento, o rei ele percebeu que um dos seus oficiais estavam com uma dívida impagável, né? Uma dívida completamente comprometedora. Naquele momento, ali, o rei chamou a pessoa que devia e deu uma prensa nele, deu uma pressão nele. Naquele momento ali, dívida é algo muito sério, né? Naquela época, as mulheres eram responsabilizadas, as esposas. Também os filhos eram responsabilizados pelo débito. Porém, o que aconteceu? Este homem, ele se humilhou. Este homem, ele se curvou. Este homem, ele simplesmente chegou a suplicar e clamando ali, e uma série de outros fatores utilizados, né, em que a palavra de Deus fala dizendo assim: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E aí, o rei, aquele reino, teve compreensão com o servo, o seu oficial. Teve compreensão, teve entendimento, não usou nenhum julgamento, nada que o colocasse distante dos seus filhos, distante da sua família. Pelo contrário, ele chegou ao ponto de entender aquela situação. A palavra de Deus, ela fala também e conta a história de um outro homem. E que esse outro homem, ele já era o conservo desse oficial do rei que foi perdoado. Nessa oportunidade, o que aconteceu? Esse oficial do rei, ele deu uma prensa no seu conservo. A prensa foi tão forte, foi tão grande, que a palavra de Deus, ela fala que ele agiu sem coração, sem sentimento. Por quê? A Bíblia diz assim, no versículo 29 de Mateus capítulo 18: então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. É importante citar que nesse texto sagrado, o servo oficial do rei, ele foi perdoado pelo rei. Mas esse servo que foi perdoado, oficial do rei, tinha também um conservo. Ele não quis perdoar a dívida do seu servo. Pelo contrário, entrou com um processo contra ele. Entrou com uma queixa judicial contra ele. Colocou ele na cadeia, colocou ele na prisão. Querido, ele agiu sem coração. Aí, é algo importante também para relatar também, é que todos nós temos uma dívida. A nossa dívida, ela foi, na verdade, paga na cruz do Calvário. Mas o que vale ressaltar também, que tudo isso começou, foi quando Pedro, ele indagou Jesus, perguntando: Senhor, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Aí Pedro acrescenta: até 7 vezes podemos perdoar? Até 7? Até 7? Esse é um questionamento de Pedro. Só que Pedro foi além da sua época. Porque na época era comum, era tradição, era habitual, na verdade, perdoar. Mas até 3 vezes. Já viu aquele ditado que diz assim: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais? Pois é. A palavra de Deus, ela fala que Pedro falou 7 vezes. 7
vezes. Foi algo interessante, porque o Senhor Jesus, ele foi muito mais além, no capítulo 18 de Mateus, versículo 22, onde ele diz: Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Olha o que é importante o Senhor Jesus colocou esta palavra. Por quê, queridos? A palavra de Deus, ela nos fala que essa parábola contada por Jesus foi simplesmente para dar uma ênfase até onde vai o limite do perdão do Senhor. Até onde vai o limite do perdão que o homem tem que liberar o perdão para o seu próximo. Sempre é importante também salientar que o Senhor Jesus queria dizer é que não existe limite para perdoar. Vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico diz: em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. No primeiro subtópico fala nossa dívida impagável. Segundo, Deus pagou as nossas dívidas. E o terceiro, nada pode nos condenar. Nós tínhamos um escrito de dívidas contra nós. Todos os pecados que cometíamos estava em um escrito de dívidas. Tinha um débito ali. Existia um registro ali. Existiam anotações ali. A palavra de Deus, ela fala que quando, na plenitude dos tempos, é relatado isso em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, nasceu o Messias, Jesus, o Salvador do mundo. E ele veio para fazer com que a nossa vida se tornasse abençoada, transformada, mudada por intermédio do perdão. Você entendeu que foi por isso que, como nós tínhamos um escrito de dívidas contra nós, é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também, o que vale ressaltar na palavra de Deus é que hoje, na atual conjuntura, se você está em Cristo Jesus, se você está com Deus, se a sua vida está regada pela vontade do Senhor e você está nos projetos do eterno, então nada pode te amarrar, nada pode te perturbar. Por quê? Porque você é promessa de Deus. Já foi perdoado pelo Senhor. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há, exatamente não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Agora, o que vale ressaltar também é que isso é como exemplo. O que Jesus falou é um exemplo. Por exemplo, contando a parábola e mostrando para nós, assim como o rei, que representa Deus, perdoou o seu servo, aquela dívida monstruosa, assim era a nossa dívida. Assim também, da mesma forma, nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem durante o dia, durante as semanas, durante os meses, e nós temos que viver o perdão diário, a cada momento. E vamos agora também para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico, ele diz da seguinte forma: uma vez perdoados, agora perdoamos. Também ele é dividido em 3 pontos. O primeiro, ele diz, não endureça o coração. O segundo subtópico diz, devemos agir com misericórdia. E o terceiro diz, devemos dar o presente que recebemos.
Queridos, você já percebeu que quando alguém, no final do dia ou à noite, sempre pergunta para nós, como é que foi o seu dia? Perceberam isso? Como é que foi o seu dia? Você sabia que pelo menos 60% da nossa resposta está baseada no tipo de pessoas que passaram por nós? Por quê, queridos? No nosso dia a dia, existem pessoas amargas, existem pessoas que nós vamos enfrentar, pessoas completamente atribuladas, perturbadas, mal amadas, pessoas amargas, né? Então, existem pessoas que vai nos tratar mal, que vai nos ofender, quer seja no trânsito, quer seja no dia a dia, até em casa, ou até mesmo lá fora, ou até mesmo na igreja. Enfim, vai ter sempre alguém para querer nos atribular, tirar a nossa paz. E é nessa hora que nós não devemos revidar ou guardar ressentimentos, ou até mesmo se complicar. Por quê? Porque é importante que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele chegou a dizer, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem perdoa, ele pratica a misericórdia, porque ele sabe que assim como o Senhor lhe perdoou, assim também ele precisa perdoar o seu próximo. Também diz assim sobre não endureça o coração. Quando se refere a endurecer o coração, tudo na vida existe causas e consequências. Tem pessoas que sofrem por causa de causas, outros por causa de consequências. Muitas doenças psicossomáticas, doenças que talvez possam tirar o sono, talvez seja uma depressão, talvez traga uma insônia. Tem pessoas que realmente precisam trabalhar isso, cuidar da sua mente. A mente, ela é, na verdade, um maior campo de batalha. E se você perceber que está com o coração e a mente atribulada porque alguém te ofendeu, realmente, a palavra de Deus fala que você precisa liberar perdão. E quando a gente libera perdão, isso é uma atitude, isso é algo que é um mandamento, nós precisamos amar os nossos irmãos. Pelo menos se percebe que a palavra de Deus, ela fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas, uma comunhão, ela é vertical. E amar o nosso próximo quer dizer comunhão horizontal. Então, qualquer pessoa, a Bíblia não fala de pecados ou pecadinhos, ofensas pequenas, graves ou médias, não. A Bíblia fala assim, quem nos ofendeu. Qualquer pessoa. Observe também que na parábola conta que eram 2 servos, né? Um foi perdoado pelo rei porque se humilhou, né? Mas o outro, não. O outro, ele não quis perdoar. O outro também se humilhou também, mas ele não alcançou o perdão do seu próximo. Isso trouxe consequências para ele. Tudo na vida traz consequência. A Bíblia fala que a consequência deste homem foi que, no versículo 32 do capítulo 18 de Mateus, diz assim, então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão ou misericórdia de ti? O que Deus queria dizer para este servo assim, ó, assim como eu te perdoei, assim você vai ter que perdoar as pessoas que te ofendem. Assim como houve, na verdade, um grande trincamento na comunhão minha contigo, Deus falando, assim, na verdade, haverá um trincamento no teu relacionamento com o seu próximo. Então, você vai precisar agir com misericórdia e agir com perdão. E, queridos, é impossível viver o cristianismo sem humildade e sem perdão. Quer saber de uma verdade? Você, por exemplo, tem o seu dízimo para entregar? Tem a sua oferta para entregar? Quer fazer uma ajuda ao seu próximo, ajudar o pobre, ajudar o humilde? Quer fazer isso aí? Pois é, a Bíblia diz assim, ó, se você tem alguma coisa contra alguém, ou se porventura você percebe que alguma coisa não está legal aqui na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, a Bíblia te recomenda assim,
deixe a tua oferta. Até mesmo se você souber que alguém tem alguma coisa contra você. Olha, o que Deus quer dizer é o seguinte, ó, para tudo. Vai resolver esse problema. Para tudo. Vai resolver essa questão. Porque o que Deus quer é o nosso coração. A nossa consciência tranquila, em paz e bem. Isso é uma teologia prática. Isso aqui é viver e aplicar. É viver, na verdade, e aplicar e procurar, na verdade, praticar. Quero te dizer algo para finalizar. Queridos, quanto mais você, na verdade, abrir o seu coração para perdoar, mais feliz você será. Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, me ajuda aí. Eu quero compartilhar essa palavra de Deus com várias pessoas. Me ajuda aí, divulga. Sem dúvida alguma, você será abençoado. Olha, Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, um forte abraço.